Quem já jogou videogames sabe muito bem o que são os cheat codes. Mas para quem nunca jogou, cheat codes são códigos para trapacear, como por exemplo, para fazer seu personagem ganhar armas, superpoderes, invencibilidade, cortar caminhos ou eliminar etapas difíceis. Quando os videogames estavam sendo criados, nos anos 70 e 80, os programadores incluíam códigos secretos para facilitar os testes que eles tinham que fazer. Eles precisavam testar fases específicas, armas, habilidades ou situações do jogo, sem precisar jogar tudo desde o início, todas as vezes. Então criaram atalhos internos, como para ter vidas infinitas, invencibilidade ou saltar de fase. Com o tempo, alguns desses atalhos acabaram sendo descobertos pelos jogadores e usados para trapacear no jogo. De lá para cá, esse conceito deixou de ser apenas dos videogames e ganhou o mundo de outras formas, como por exemplo nos livros de autoajuda, ou o que a gente chama de manuais para a vida. Tem uma variante disso que são os life hacks, mas não importa. O ponto é que trapacear virou moda. Então é um tal de cheat code para relacionamentos, para ter sucesso no trabalho, para ganhar dinheiro rápido e fácil, cheat code para gerenciamento, para liderança, para o cérebro, para manifestar seus sonhos, cheat codes para vencer a ansiedade e a depressão, para a independência financeira, para passar em provas, para sobreviver ao colegial. Tem um que acabou de sair, bem atual, que é cheat codes para ficar famoso, rico, bem-sucedido na era da inteligência artificial. Tem também os cheat codes para comer e beber tudo que você ama e ainda manter o peso. Enfim, quem nunca, né? Quem nunca fantasiou e buscou soluções mágicas, rápidas e fáceis para resolver as coisas da vida. Principalmente aquelas coisas que a gente sabe que vão requerer esforço, tempo, disciplina e dedicação. Parece que a nossa mente, ela se apega à parte que interessa, à nossa fantasia e ao que é mais prazeroso. Então, por exemplo, quando alguém ganha no jogo do Tigrinho ou na Mega Sena, ela se esquece que teve outras 10 milhões de pessoas que também apostaram e não ganharam. Ela prefere fazer um recorte e se refugiar na fantasia desse que ganhou, do que lidar com o fato que existem mais de 50 milhões de chances de você não ganhar, ou seja, quase impossível. A gente pode dizer que acreditar em cheat codes é um modo ainda ligado ao mundo infantil, onde tudo é possível, na crença na magia, onde palavras mágicas abrem portais e num estalo de dedos um pote de ouro aparece na sua frente. Mas apostar em cheat codes é fazer escolhas baseadas na exceção, não na regra. É investir naquilo que tem a menor probabilidade de acontecer. E muitas vezes quando estamos diante de algo que entendemos ser difícil de resolver. Nos games, a gente se vale de cheat codes quando não consegue passar de fase, de desvendar um quebra-cabeça ou derrotar um inimigo, quando nossas habilidades não ultrapassam um limite, não conseguem ultrapassar um limite. Trapacear pode ser divertido nos jogos, mas não, né? Ele diminui a frustração, ele permite a continuidade do prazer de ganhar e a recompensa de vencer é imediata. Esse modo, a gente pode dizer que está baseado no princípio do prazer. Ele busca a satisfação imediata dos desejos e tenta evitar o desprazer, sem considerar as exigências do mundo real. O modo adulto é aquele que, em contato com a realidade complexa e os limites que ela traz, a gente analisa riscos, adequações, sabe do que é possível, busca caminhos e soluções,
mas entende que a maioria das conquistas vai requerer esforço diário, disciplina, lidar com frustrações e derrotas. Uma construção mais lenta de pequenos ganhos que se acumulam e trazem melhorias, mudanças mais seguras e duradouras e nos permitem avançar e alcançar nossos objetivos. Esse modo, para quem ainda está preso às ilusões infantis, pode parecer profundamente chato, monótono e até insuportável. Esse é o modo que está baseado no princípio da realidade. Ele contém a ideia que muitas vezes é necessário adiar a satisfação imediata dos desejos para que ela ocorra de forma mais segura e adequada à realidade externa. Nesse modo, não acreditamos mais pela experiência e contato com a realidade que um esforço mínimo irá trazer grandes resultados e que respostas simples vão dar conta de situações extremamente complexas, como, por exemplo, nas relações interpessoais. Mas o que será que acontece, então? Né? Por que as pessoas ficam presas em ilusões de facilidade se a realidade está mostrando e demandando outra coisa? Existe o contexto atual, onde muitas coisas que eram demoradas para resolver, a gente, hoje, apertando um botão no celular, resolve, mas a maioria delas não são coisas simples, objetivas, tarefas e não escolhas complexas, por exemplo. A passagem da infância pela adolescência e para a vida adulta, acho que nem sempre ela consegue propiciar uma construção interna capaz de lidar com os desafios que ela traz, que a fase adulta traz. Saímos do universo da magia, onde tudo é possível, para o mundo adulto e seus limites. Nossa psique, diante de limites, de uma barreira desconhecido, pode tanto procurar maneiras de superá-la, quanto retroceder para um lugar já conhecido e mais confortável. A dificuldade é um fator, na verdade, as atitudes, diante das dificuldades, é um fator determinante na resolução, encaminhamento e avanço nas várias etapas que acompanha o nosso desenvolvimento psíquico. Uma das defesas psíquicas contra nossas dificuldades, contra a dor, o conflito, a frustração, é a negação. E quando Freud falou sobre a negação, falou de um mecanismo de defesa interno, que estaria ligado à não aceitação e rejeição de conteúdos afetivos inconscientes conflituosos com o eu, como, por exemplo, quando negamos o ódio que sentimos por alguém ou por algo. Mas a gente pode pensar a negação como um mecanismo de rejeição àquilo que está externo, ao externo, à realidade. As demandas da vida adulta, e num quadro mais amplo, os problemas do mundo e os limites da nossa atuação podem nos colocar num lugar de ansiedade, depressão, impotência, frustração, desesperança e até de desespero. A fantasia pode surgir como um recurso para tentar lidar com tudo isso, como, por exemplo, não aceitar o estado das coisas e o esforço que vai precisar ser empenhado para mudá-las ou resolvê-las, e começar a acreditar em soluções rápidas e fáceis. Aí a gente pensa, então essa pessoa precisa fazer terapia para sair desse mundo de fantasia e encarar a realidade. Só que a gente precisa levar em conta que não dá para apenas chegar para o paciente, por exemplo, e falar umas verdades, dar um choque de realidade e destruir suas fantasias. Essas fantasias podem ter outras funções em curso, ligadas à organização do desejo e de expectativas, questões de identidade e da continuidade de si, podendo estar trazendo sustentação, a fim de evitar o colapso diante do vazio, de traumas, da ausência de sentido e do absurdo que é a própria vida. Pessoas que vivem a maior parte do tempo em fantasia, muitas vezes precisam ser ajudadas a suportar a realidade sem destruir essas fantasias. Isso exige um trabalho cuidadoso de análise, que não destrói a ilusão de forma violenta, mas integra gradualmente ao mundo real.
Esse é um dos motivos pelos quais os processos de análise podem ser longos. A gente vive no presente, mas está o tempo todo se referindo ao conhecimento construído no passado, tentando predizer o futuro e fazer escolhas. Agora vamos imaginar que você precisa ler um livro, porque você vai ter que fazer uma prova sobre ele, e ao invés de ler o livro, fazer aquilo que é necessário, ler página por página, você pede para o ChatGPT fazer um resumo do livro, de preferência num só parágrafo, curto e simples de entender. O cheat code é como se fosse isso, só que a maior probabilidade é que você não vai se dar bem nessa prova. Pior que isso, você perdeu uma oportunidade de construir conhecimento novo, porque você acabou não lendo o livro. Uma experiência que não trouxe crescimento, mudança, muito menos transformação. Porque você não percorreu o caminho, não se encantou com a paisagem e nem aprendeu nada com os outros viajantes que poderia ter encontrado ao longo da história. Estava apenas interessado em sair do ponto A para o ponto B e para isso pegou um atalho. Então, gente, eu não acredito na aplicação de cheat codes para a vida, porque foi alguém que escreveu aquilo, simplificou para te vender facilidade, fez um resumo a partir de determinada situação, que fez algo que funcionou, mas que a gente nem sabe se é verdade. Aí você aplica aquilo, uma frase, toma uma atitude, faz uma escolha na situação que você está vivendo, que pode até ser parecida, mas nunca é igual. E dá errado. Ou funciona por pouco tempo, porque daqui a 2 minutos você vai precisar lidar com o desfecho e as consequências do que você colocou em curso. Você vai ter que lidar, não o autor. Mas o livro não fala dessa nova decisão, não é? Só tem 5 passos lá. Você ainda vai ter que dar 10, 15, 20 passos para mudar algo. Porque é disso que as mudanças duradouras são feitas. Pequenos passos e melhorias, coisas que você aprende e faz diferente todos os dias. Até o próximo.